Hi, hello, how are you, sétimo ano? Espero que estejam bem. Eu estou, I'm very good, eu estou muito bem. Bom, meninos, na aula passada, a gente chegou a ver a gramática Simple Present Tense, que é o tempo presente simples, tá? Então, hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai rever um pouquinho, porque ele é cheio de regras, tá? E a gente vai corrigir aquela atividade que eu pedi para vocês de tradução para aumentar o vocabulário, tá bom? Então acompanhem comigo os slides e depois qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Então acompanhem comigo. Logo na primeira página dessa apresentação eu coloquei duas frases que elas estão no Simple Present, que é o tempo presente. I am an English teacher, eu sou uma professora de inglês. I teach English. Eu ensino inglês. Lembrando que todos os verbos aqui, o verbo be, I am, eu sou, e I teacher, que é teach, ensinar, eu ensino, estão no presente simples, ok? Então acompanhem comigo. O que é o Simple Present Tense? O que seria? Acompanhem comigo, vamos lá? O tempo presente simples em inglês, é usado para descrever uma ação que é regular, verdade ou normal, que você costuma fazer no seu dia a dia. Eu coloquei algumas imagens aqui, brincando, jogar bola, jogando bola, andando de skate, escovar os dentes, estudar. Tudo são coisas que a gente faz regularmente, que são verdade, coisas normais e que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Então, tudo que a gente faz na nossa rotina, ela é o tempo presente simples. Acompanhem comigo. Vamos lá. A gente precisa saber da estrutura para a gente poder formar frases no Simple Present Tense, tá? Então, a primeira regrinha é, em geral, nas terceiras pessoas, apenas nas terceiras pessoas, que são he, she ou it, ele quando eu me refiro a um homem, ela quando eu me refiro a mulher, o it, que significa ele ou ela quando eu me refiro a um animal, um objeto. O que a gente faz? Quando o sujeito forem essas terceiras pessoas, nós adicionamos o S, onde a gente acrescenta o S lá no verbo principal. Olhem aqui a tabela. A gente precisa, para construir a frase nesse tempo, subject, sujeito, o verb, que é o verbo principal, the rest of the sentence, o resto da frase. Então, a gente precisa saber dessa estrutura para a gente poder aplicar frases nesse tempo. Então, vamos lá. Quando os sujeitos forem I, you, we, they, gente, o verbo fica normal, não se acrescenta S em nada. E eu boto o restante, o complemento da frase. Agora, quando os sujeitos na frase, no tempo presente simples, forem as terceiras pessoas, he, she ou it, olha o que a gente faz na regra geral. Acrescenta o Szinho ao verbo principal e bota o restante da frase. Então, a tradução no caso da primeira, se fosse colocar I speak or learn English at home, ficaria assim: eu falo, aprendo inglês em casa. Mas e se eu quiser trocar o sujeito para pôr da terceira pessoa? Então vai ficar assim: he, ele, speaks, fala, learns, aprende English at home, inglês em casa. Então, esse S, ele tem que existir no tempo presente simples apenas quando os sujeitos forem da terceira pessoa, he, she ou it, ok? Por isso que eu botei uma setinha aqui. Quando os sujeitos forem I, you, we, they, eu, você, nós, vocês também, nós, eles ou elas, o sujeito não acrescenta S nenhum, fica na forma normal. Ainda seguindo a estrutura, nós temos uma segunda regrinha dos verbos quando os sujeitos forem da terceira pessoa no presente simples. Acompanha comigo, vamos lá. Para os verbos que terminam com as seguintes letras: O, CH, SH, SS, X ou Z. Ok, esses verbos, todos eles têm essas terminações. O, CH, SH, SS, X e Z. O que a gente faz aos verbos quando os sujeitos forem nas terceiras pessoas? A gente acrescenta o E e o S. Go, que é o verbo ir, goes. E, se for o sujeito he ou she, vai. Catch, pegar, capturar, catches. Acrescenta o E e o S. Wash, lavar.
acrescento o E e o S, washes. Kiss, beijar. Quando os sujeitos forem a terceira pessoa, he, she ou it, o verbo a gente tem que acrescentar o E e o S pela terminação SS. Fix, consertar. Como termina em X, se os sujeitos forem a terceira pessoa, você acrescenta o E e o S. E o verbo for bus, termina com Z, e se for o sujeito às terceiras pessoas, a gente acrescenta o E e o S, buzz, que significa zumbido, tá? Então, atentem-se a essas regrinhas. Então, vamos lá, vamos continuar. Terceira regrinha da estrutura do presente simples é essa. Para os verbos que terminam com ou em consoante mais Y, nós tiramos o Y e acrescentamos o IES. Mas é apenas quando os sujeitos forem he, she ou it, ok? Então vamos lá. Acompanhem comigo. Olha só, Mary. Mary terminou com o Y, mas antes veio o quê? Uma consoante. Então, consoante mais o Y, a gente tira o Y e acrescenta o IES. Vai ficar assim. Marries, ou seja, casar, casa. Study termina com o Y e antes é uma consoante. A consoante e o Y. O que, que eu faço quando eu vou conjugar e o sujeito está na terceira pessoa do presente simples? Eu tiro o Y e coloco o I e o S. Que fica estudar, estuda. Carry, carregar. Termina em Y antecedido de uma consoante, ó, consoante Y. O que, que a regrinha pede? Que eu tire o Y e bote o I e S. He carries, ele carrega. She carries, ela carrega. Worry, ter medo, se espantar. Tiro o Y, porque antes é uma consoante, e acrescento o I, o E e o S. Olhem essa notinha aqui. Para os verbos que terminam com um Y e uma vogal, no caso o vogal mais o Y, nós acrescentamos apenas o S, fica a regra normal. A gente só tira o Y e acrescenta o IES quando antes for do Y for uma consoante. Mas quando antes do Y for uma vogal, segue a regra normal. Olha aqui, play. Terminou com uma vogal e o Y, só acrescento o S. Jogar, joga. Enjoy, gostar, apreciar. Enjoy, como antes é uma vogal e não uma consoante, eu só acrescento o S quando eu vou conjugar o verbo no presente simples e forem as terceiras pessoas. Say, dizer, termina o Y e antes é uma vogal, então eu só acrescento o S. Então essas são as regrinhas que a gente precisa ficar revendo, tá? E ter bastante cuidado. Bom, na forma afirmativa, eu vou conjugar o verbo work pra gente ver como é que funciona, tá? Quando o sujeito for I, you, eu, você, ou vocês, ou melhor, nesse caso é o singular, eu, você, we, you e they, nós, vocês ou eles. Quando eu quero dizer que trabalham, trabalho, eu boto work na forma normal. I work, you work, eu trabalho e você trabalha. Quando for a terceira pessoa, eu sigo a regra geral, acrescento o S, tá? Ele ou ela ou ele ou ela trabalham. Acrescentei apenas o S pela regrinha de quando os sujeitos forem a terceira pessoa. Os demais sujeitos, o verbo fica normal. Bom, olha aqui essa frase. She works, ela trabalha. Eu coloquei o Szinho porque é she, terceira pessoa. Então, o verbo principal, ele sofre uma variaçãozinha de S. She works on her basket. Ela trabalha na sua cesta after dinner, every day. Depois do jantar, todos os dias. E na forma interrogativa? Bom, lembrar que na forma interrogativa não é só por ponto de interrogação. Eu preciso colocar dois verbos auxiliares. Ou do ou das no começo da frase. Por que eu coloco? É regra gramatical da língua inglesa. Tem esse verbo auxiliar. O do, que vem sempre no começo da frase, quando o sujeito for I ou you, ou quando o sujeito for we, you e they. E eu coloco das quando forem referente a uma pergunta e os sujeitos forem he, she ou it, ok? Então vai ficar assim, do you work? Você trabalha? Does he work? Ele trabalha? Lembrando que o verbo auxiliar, pessoal, ele tá ali só para ajudar o tempo verbal, ele não tem tradução alguma, tá? E olha só o que aconteceu com o Szinho que a gente colocou na forma afirmativa. Na forma interrogativa, ele desaparece, ele volta para a forma normal. O S só aparece na forma afirmativa, ok? Vamos continuar. Olha aqui a forma interrogativa, uma frase.
Does he? Por que eu botei o verbo auxiliar does? Por causa do sujeito he, que é a terceira pessoa. Então, eu boto o verbo auxiliar da forma interrogativa e repito o restante da frase. Does he work as a doctor? Ele trabalha como um médico? Ele trabalha como um doutor? Então, o verbo fica na forma normal, ok? Coloquei o verbo auxiliar de acordo com o sujeito e o ponto de interrogação. Bom, na forma negativa, o que vai acontecer? Eu coloquei o verbo work para a gente conjugar. Então, vamos lá. Eu pego o verbo auxiliar, do ou does, dependendo do sujeito, e só boto na frente a partícula de negação. Vai ficar do not ou don't. Quando o sujeito for I, you, we, you e they. E I don't work, eu não trabalho. Agora, se o sujeito for he, she ou it, eu vou ter que botar o doesn't ou doesn't. Então, vai ficar she doesn't work. Ela não trabalha. Então, percebam que na forma negativa e interrogativa eu tenho que pôr o do ou does, ok? Sempre depois do sujeito. Essa frase, olhem só, he, ele, doesn't, não. Por que eu botei o does e o not? Por conta do sujeito, he, que é da terceira pessoa. Então, eu preciso pôr o do seguido do not. He doesn't work, e o verbo volta para a forma normal, as a doctor. Ele não trabalha como um médico. Bom, a gente fez uma atividade que eu pedi para aumentar o vocabulário, que foi a tradução lá da page 171. Então, meninos, por favor, vamos traduzir? Vamos lá, acompanhem comigo. Pedi para a gente traduzir essas frasezinhas para aumentar o nosso vocabulário. We use the adverbs of frequency to say how often we do an activity. O que isso significa? Nós usamos os advérbios de frequência para dizer com que frequência nós fazemos uma atividade. Então, vamos lá, prosseguindo. Subject, sujeito. Adverb of frequency, advérbio de frequência. Action, ação. I always do sports. Eu sempre faço ou pratico esportes, tá? Faço ou pratico esportes. You usually play soccer with your friends. Você geralmente joga futebol com seus amigos. We frequently go surfing in the afternoon. Nós geralmente, ou frequentemente nesse caso, vamos surfar à tarde. They sometimes go swimming. Eles ou elas, às vezes, vão nadar. I hardly play tennis. Eu raramente jogo tênis. You never go gymnastics. Vocês nunca fazem ginástica. Bora lá, continuando. We also use this expression to indicate frequency. We also use these expressions to indicate frequency. Nós também usamos essas expressões para indicar frequência. Bora lá ver as expressões. Once a day, a week, a month, a year. Uma vez por dia, por semana, por mês ou por ano. I go to the stadium once a year. Eu vou ao estádio uma vez por ano. Bom, continuando. Vamos lá. Twice a day, a week, a month, a year. Lembrando que a week eu posso substituir a day, posso substituir a day por a month, a year. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, 2 vezes por ano. I play basketball twice a week. Eu jogo basquetebol 2 vezes por semana. 3 times a day, 3 times a week, 3 times a month, 3 times a year. 3 vezes por dia, por semana, por mês ou por ano. I do sport 3 times a month. Eu faço esportes, eu pratico esportes 3 vezes por mês. Every day, or every week, or every month, every year. Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. I go cycling every day. Eu ando de bicicleta todos os dias. To ask questions about frequency, we use how often do you? Para fazer perguntas sobre frequência, nós usamos com que frequência você?
How often do you play basketball? Se eu quero perguntar com que frequência você pratica basquetebol, eu tenho que começar com How often do you? Com que frequência você joga basquete? How often do you go swim? Com que frequência você nada? How often do you do judo? Com que frequência você faz judo? Bom, meninos, tarefa de casa concluída. Revisão também. Thank you for your attention. Bye bye.